No vídeo de hoje vamos falar do HFOF, um fundo de fundos. E dentre os fundos imobiliários, os fundos de fundos são boas opções para quem está começando a investir, principalmente pelo motivo de você poder, com uma pequena quantidade de aporte, investir e diversificar a sua carteira de investimentos. Nesse vídeo, vamos analisar a carteira do HFOF, seus rendimentos e retorno histórico, além de fazer uma comparação dele com outros fundos e fundos da bolsa. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo te ajudar a ter uma visão desse fundo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a divulgação e continuidade desse trabalho. E vamos começar pelo portfólio do fundo, que tem como principais posições estas elencadas no gráfico. A maior participação de 13,4% é do fundo HAAA11, um fundo que possui dois imóveis, locados para empresas detalhadas nesse gráfico. São duas lajes corporativas na cidade de São Paulo. O fundo possui participação de 12,2% no fundo HLOG11. São cinco empreendimentos logísticos nos estados de Minas e São Paulo. Boticário e Eurofarma estão entre os principais inquilinos. Já o HREC 11, um fundo de papel no qual o HFOF possui 8,9% do patrimônio alocado. São títulos, em sua maioria, vinculados a lajes corporativas, seguido por logística e shopping, que tem como indexador principal o IPCA. O quarto fundo em posição é o BBPO11, um fundo monoinquilino. São agências bancárias para o Banco do Brasil, além da sua sede em Brasília. O fundo passou por uma renovação de contrato recente, mas ainda possui alguns imóveis que não possuem destino certo dentro do fundo. Vou deixar o link para análise específica do BBPO11 aqui no canto. O PQAG 11 vem em seguida. Trata-se de um prédio de laje corporativa com armazém logístico anexo, locado totalmente para a Natura, portanto, um fundo específico de maior risco, por ser também monoinquilino. O HGBS11 vem em seguida, um fundo com diversos shopping centers concentrados no estado de São Paulo. Inclusive, temos um vídeo específico analisando esse fundo que eu vou deixar o link aqui no canto também. Seguindo pela ordem de participação, temos o GTWR11. É mais um fundo monoinquilino e, a exemplo do BBPO11, tem como locatário o Banco do Brasil. Se somarmos esses dois fundos, temos 13,9% do HFOP dependente do Banco do Brasil. Trata-se de um nível de concentração relativamente incomum para um fundo de fundos, que busca justamente diversificar o risco com pouco capital. Seguindo na lista, temos o RBVA11, com imóveis de varejo. Os principais locatários são Santander e Caixa Econômica Federal, portanto, aumentando a exposição da HFOF ao setor de agência bancária. Em menor participação, temos Centauro, Renner e Pão de Açúcar. Seguindo entre os principais fundos do portfólio, temos o HGCR11, um fundo de papel indexado pelo CDI e IPCA. Grande parte dos CRIs está localizado no entorno da cidade de São Paulo. Por fim, entre os fundos mais relevantes do portfólio, temos o PVBI11, com participação em quatro lajes corporativas. O maior inquilino é a Prevent Senior, seguido da Johnson Johnson e de um banco chinês. Enfim, como é de se esperar, o fundo de fundos possui uma carteira diversificada. No entanto, como resumo geral, existem algumas concentrações em fundos que, na minha visão, não vale a pena serem investidos individualmente. Por fazerem parte de um portfólio maior, pode ser até uma opção para investir nesses imóveis e diminuir um pouco o risco. Mas individualmente, em alguns desses fundos, eu entendo que não vale a pena se fazer o investimento.
Grande parte do patrimônio do HFOF11 é investido em outros FIs, vemos aí o número de 99%. O segmento corporativo domina a carteira, seguido pelos fundos de papel. A terceira maior posição está na área logística e industrial. A carteira visa ter 70% com foco em renda exclusivamente na sua composição. Olhando o resultado do fundo, temos um rendimento de mais de 14 milhões de reais. Com o custo da ordem de 1 milhão, a distribuição por cota está em linha com esse rendimento. Vendo o histórico de resultados por cota, em julho de 21 tivemos uma venda significativa de outros fundos que geraram resultado expressivo. Mas, de modo geral, podemos ver que o rendimento das cotas de FI tem apresentado crescimento ao longo dos meses. Comparando o histórico mais longo dos rendimentos semestrais, passamos por alguns semestres, até o primeiro semestre de 2021, em que houve uma parcela importante de renda vindo da venda de FIs. No entanto, a partir do segundo semestre de 2021, 100% da receita veio dos proventos dos fundos investidos. Esse cenário de aumento da taxa de juros e queda do valor das cotas e vários fundos prejudicou essa parcela de rendimento do fundo de fundos. Mesmo assim, comparando os primeiros e segundos trimestres dos últimos 3 anos, vemos que 2022 tem apresentado o melhor resultado de rendimento. Nesta comparação interessante, temos que mesmo quem investiu desde a primeira emissão e mesmo exercendo seu direito de preferência para a compra de cotas, ainda assim perdeu para o IFIX e o CDI. No entanto, a cota patrimonial do fundo apresentou variação melhor do que o IFIX e o CDI. Portanto, percebemos que o fundo de fato está descontado em relação ao seu patrimônio, principalmente devido ao reflexo da maior taxa de juros. Por outro lado, o grande responsável por esse desempenho ruim é a desvalorização da cota, que veremos a seguir está abaixo do valor patrimonial do fundo. O rendimento por cota superou o CDI, ou seja, uma estratégia, o provento por cota, né? Ou seja, uma estratégia de buy and hold não tem apresentado um resultado tão ruim assim. Em termos de liquidez, o fundo tem sido negociado a uma base de 1.700.000 reais diariamente, o que atende plenamente grande parte dos investidores. Agora vamos falar da comparação do HFOF com outros fundos da Bolsa. Em termos de dividend yield, o HFOF possui um valor mediano. Sua relação preço por valor patrimonial está em linha com outros dois grandes fundos da Bolsa. São os primeiros da tabela. Quando vemos fundos menores, essa relação pode ser maior ou menor. Vendo o crescimento do seu dividend yield, foi o pior resultado entre os fundos de fundos, pelo CAGR, né, que é o componente de crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos. Portanto, foi o fundo que perdeu rendimento, possivelmente aí por maior efeito aí da parcela da estratégia de compra e venda de fundos. O HFOF possui um nível menor de investidores que os outros fundos de grande porte e também possui menor valor em caixa no momento. É o segundo maior fundo de fundos da Bolsa, bastante próximo, inclusive, do BCFF, que é o maior. Analisando agora o investimento no fundo, a desvalorização da cota foi relevante. Mesmo com os rendimentos, não deixou o investidor no positivo. O fundo está sendo negociado a R$ 73, próximo às mínimas. Portanto, ele está sendo negociado com 13% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Se considerarmos que vários fundos da sua carteira têm desconto em relação ao valor patrimonial, essa é uma vantagem no momento para investir num fundo de fundos. Ou seja, você tem um desconto em cima de desconto do valor patrimonial daquilo que você está comprando. E agora vamos apontar os pontos positivos e negativos para investimento no HFOF 11. Do lado positivo, a gente tem que investir em um fundo de fundos. Pode ser interessante, principalmente para quem está começando, quer aportar um pequeno capital e começar a conhecer um pouco o mercado, né? Começar a gerar sua
renda passiva e ver como é que funciona essa modalidade de investimento, pode ser uma boa opção. Ele tem um bom nível de liquidez, e a queda do valor da cota que a gente está enxergando, principalmente por conta da alta de juros, pode ser uma oportunidade interessante aí para quem quiser segurar essa cota por um longo prazo e esperar uma valorização. Do lado negativo, ele tem uma composição ali de alguns fundos monoativos ou até monoinquilinos, que são fundos de fato que apresentam o maior risco, principalmente nesse setor ali de vinculado a agências bancárias e até tendo um cliente de porte como o Banco do Brasil, que depende de fato das estratégias que o banco vem adotar no futuro. Os rendimentos são prejudicados por queda do preço dos fundos, ou seja, não tem permitido, pelo menos para os fundos que o HFOF tem investido, a estratégia de lucrar com valorização das cotas individuais de cada fundo. E ele apresenta um resultado mediano comparado com outras opções de fundos de fundo. Ou seja, cabe ao investidor avaliar ali dentro da lista se você pretende investir nessa modalidade, dentro dessa lista, comparar ali, ver o que melhor atende à sua necessidade. E vou deixar aqui no tela final a playlist nossa de fundos imobiliários. Certamente você irá encontrar a análise de algum fundo que você tem interesse em investir. Se o conteúdo te ajudar nas suas análises individuais, se inscreva em nosso canal.